Salve pessoal que acompanha o Escanteio, muito feliz de dizer que essa é a primeira edição do nosso programa Tiro de Canto, que vamos trazer aí a vocês semanalmente. À minha esquerda, o grande Henrico Liberatore. Olá, Henrico! Olá pessoal, olá, muito obrigado pela audiência, vamos nessa. À minha direita, ele, a lenda do nosso grupo, o personagem-chave do Escanteio SP, Lorenzo Meyer. Que honra, sempre uma honra estar com vocês aqui, ainda mais para falar da Série A2. Com a camisa do Ceará, aliás, camisa muito bonita, Lourenço, parabéns. Muito obrigado. Muito mais afastado de mim, não estou gostando disso, mas afastado de mim, Guilherme Medeiros. Tudo bem, Gui? Bem, Fê? Beleza? Como é que você tá? Tudo certo, né? Uma maravilha aí, a gente inaugurando agora aí o Tiro Canto. Pode tiro de canto, acontece, faz parte. E vamos discutir muito sobre Série A2. Maravilha. Então, ó, programa de hoje a gente tem aí vários destaques, só pra gente começar já com o pé direito. Tem São Bernardo e Portuguesa Santista esse sábado, duelo pela liderança da 2. Vamos comentar, jogo importantíssimo. São Caetano tá mal na tabela, começou a oscilar um pouquinho. 15 de Piracicaba voando, que nem os aviões que vocês provavelmente vão ouvir ao fundo da gravação. Discussões da semana, a gente vai começar com a 7ª rodada já concluída. No sábado tivemos Audax 0, Penapolense 2. O Penapolense, o Henrique falou, não pode falar a Penapolense, eu tinha falado a Penapolense. São Caetano 0, Rio Claro 1. Rio Claro aí conquistando um bom resultado fora de casa e o São Caetano que já começa a trepidar. No domingo a gente teve Votuporanguense 0, São Bernardo 1. Juventus 0, 15 de Piracicaba 1. Portuguesa Santista 3, São Bento 1. Atibaia 2, Taubaté 1. Red Bull 2, Sertãozinho 2. E para fechar, Vitória da Lusa no Canindé 2-0 para cima do Monte Azul. Vamos passar a rodada, galera? Vamos comentar a rodada? Vamos começar pelo final. Surpreendente vitória da Portuguesa contra o líder do campeonato, eu não esperava. É que a Lusa tem desses negócios de pega o time mais fraco, vai lá e perde. Aí pega o líder, vai lá e ganha. A Lusa é um negócio que não dá pra entender muito. Fizemos uma cobertura muito legal, aliás, parabéns aos envolvidos na cobertura de Portuguesa e Monte Azul. Falamos com o Ferrugem, inclusive. No começo a gente sabia que era para não brigar, para não cair, mas a gente sabia da força do nosso grupo, né, que poderia se fechar de um jeito e poder fazer diferença nos jogos, e graças a Deus está acontecendo. Então o primeiro objetivo era brigar para não cair, agora já começa a mudar. E enfim, que nem o Henrique falou, vitória surpreendente da Portuguesa. Surpreendente também, pra mim pelo menos, foi a vitória contundente da Portuguesa Santista para cima do São Bento. 3-1, Portuguesa tá bem, São Bento está mal, é verdade, e a Portuguesa jogava em casa. Mas mediante as circunstâncias do jogo, São Bento fez 1-0 no contra-ataque aos 20 do segundo tempo. E ali em questão de 15, 10 minutos a Portuguesa foi lá e meteu 3. Coisa doida, né, Gui? Pois é, né, cara? A Briosa aí, mais uma vez, brigando, né? Pelo acesso, deve figurar entre os 8 e sonhar aí com a Série A1 em 2021. Agora, Itália é a segunda ou terceira virada em casa da Portuguesa Santista, né? É verdade. Eu não achei tão surpreendente o resultado, porque a Portuguesa é um time que joga muito, que ataca muito, não defende também, mas ataca muito. Inclusive, os laterais são jogadores de ataque, né? Não são jogadores tão fortes na defesa. Ferro e o Matheus Leal. O detalhe, o São Bento numa fase deplorável. Que draga, né? Caiu da Série B para C. Tá na zona de rebaixamento da Série A2, já tinha caído no Paulista. Sim, pode fazer 3 rebaixamentos em sequência. Que coisa, hein? E realmente é uma equipe que parece que não dá sinal de reação, né? Porque o São... Até começou bem o São Bento, né, na A2. Mas, sei lá, da terceira, quarta rodada pra cá... Despencou. Mas assim, num campeonato desse, que é muito equilibrado, uma vitória já te tira da zona e 2 vitórias já te coloca entre os 8. Então... basta ver a Portuguesa do ano passado. E tá só na metade da competição, então tem muita coisa ainda por vir. Quem somos nós pra condenar um time já a essa altura do campeonato, 7ª rodada? Também tivemos Atibaia 2, Taubaté 1, né, que nem eu tinha passado ali no resumão. Resultado que fez o Ivan Iso cair do comando do Taubaté. Tinha muita gente reclamando dele, torcida, a diretoria já estava ali meio insatisfeita, mas, pô, o Taubaté estava em quarto colocado, né? Está em quarto colocado. Eu não demitiria, né? O Taubaté não é tão ruim assim. E o Taubaté trouxe o João Valim, que subiu ano passado com a Inter de Limeira. Então, diretoria aí do Burro apostando num nome experiente na A2 para comandar o time de volta. Ele é um cara de muito nome no interior mesmo. Já conseguiu vários acessos, tanto da quarta divisão, terceira divisão. Nome interessante. Justamente, tem bastante dessas místicas de rei do acesso, né? Esse é o rei do acesso, todo mundo é rei do acesso. A Portuguesa fez isso agora, né? Contratando o Marchiori, que subiu ano passado com o Santo André. Exatamente. E teve uma brevíssima passagem pelo Água Santa no começo agora de 2020. E também falaram do Marchiori, que era o rei do acesso. Todo mundo é rei do acesso. Todo mundo é o rei do acesso. Tem muitos reis do acesso, mas só 2 vão subir de fato. Exato. Mas rei do acesso tá cheio.
Na Javari tivemos Juventus 0, 15 de Piracicaba 1. O Henrico esteve lá cobrindo pro escanteio. Então eu vou pedir para ele se aprofundar aí no jogo. Rico. Com muito prazer. O Juventus e o 15 de Piracicaba se encontraram na fase quartas de final do ano passado. O time manteve, os dois times na verdade mantiveram a base. Tem muitos jogadores que estavam em campo na decisão do ano passado, né, das quartas de final do ano passado. Em campo, o que a gente viu? Um Juventus atacando, um 15 de Piracicaba com 3 zagueiros tentando segurar e partir para o contra-ataque, com 3 meias de ligação e ataque. E a estratégia do 15 deu certo, em uma jogada de pênalti muito polêmica, que já a gente vai vai mostrar. Chegar lá, vamos chegar lá. E um lance de pênalti bem polêmico, o 15 de Piracicaba fez um gol com o Caio Mancha e saiu do campo com a vitória, apesar do Juventus ter atacado mais. Só que acontece, o 15 tem 3 zagueiros de bom nível, tem o Diego Jussani, o Gilberto Alemão, que já estava no ano passado, e o Léo Castro e o Marcelo Henrique, que eram os atacantes, são jogadores de porte físico pequeno. O Léo Castro é um jogador baixo, o Marcelo é um jogador baixo, e eles tiveram muito problema para entrar na área. E o 15 saiu de campo com a vitória. Mereceu? Mereceu. Mas o jogo tinha mais cara de empate, só que não dá para reclamar da vitória do 15. E esse jogo deu polêmica não só pelos aspectos do campo, que o Henrico acabou de comentar muito bem, mas sim pelo árbitro da partida. Eu não sei se vocês se lembram, naquele São Paulo e Novo Horizontino, 2 semanas atrás, pelo Paulistão, série principal, foi apitado pelo árbitro Flávio Mineiro Ribeiro. Deu muita polêmica, porque ele anulou 2 gols do Alexandre Pato e configurou 2 impedimentos que não houveram em lance para o São Paulo. Também não deixou de marcar 2 pênaltis. E a federação afirmou que iria fazer um processo de reciclagem com ele, que iria ficar um tempo afastado dos gramados, porque foi realmente uma atuação muito ruim, mas acontece, acaba sendo, até por ser um árbitro jovem. O problema é que 12 dias depois ele estava lá na Rua Javari, apitando Juventus e 15 de Piracicaba. E, adivinhem só, deu polêmica também. O lance do gol do 15, que foi de pênalti, muito debate sobre a legitimidade da penalidade, né, Henrique? Eu vou falar, eu achei pênalti. Eu vou discordar. Eu achei pênalti. Peraí, momento marcante, queria só fazer a pausa. É a primeira discussão, é a primeira treta do tiro de pênalti. Beleza, hein? Pode ir, vai. Eu achei pênalti. Começa a música do rock, editor, música do rock. Eu achei pênalti porque, pela forma com que o goleiro André Dias, ele garantiu pra mim depois do jogo que não cometeu o pênalti, mas eu achei que pela forma que ele foi, eu acho que ele levantou demais o pé, ele foi com muita força. O som do choque foi alto. Aliás, você aí que tá acompanhando, monte sua opinião, deixa aqui nos comentários Exatamente. Se foi pênalti ou não pra você. Eu achei pênalti, vendo de perto. Não sei vocês. É que você tem argumento que você tava no estádio. Então, Você não tava no estádio, Lourenço? nesse jogo eu acabei não indo. Mas vendo pela TV, por mais que o ângulo não seja dos melhores, né? A FPV TV só tem um ângulo. Sim. Me deu a impressão de que foi um choque forte, mas os dois não, pra mim só o goleiro do Juventus pegou na bola. Por mais que o choque seja forte, ele encosta na bola, tanto é que a bola tá indo nessa direção e ela volta. Há uma disputa de bola, né? Há uma disputa de bola. Eu vou falar, se ele não marcasse, tudo bem, mas como ele marcou, eu também acho tudo bem. Eu vou falar o que esse lance me remeteu. Corinthians e Cruzeiro 2010 e o pênalti do Gil no Ronaldo. Em proporções eu acho que foi a mesma coisa. Foi uma disputa pelo alto em que há o choque pelo alto. É uma disputa de bola. Na minha opinião, muito fraca pra você apitar um pênalti. Você entendeu? Eu acho que, por exemplo, se fosse uma imagina, considerando que fosse o goleiro, fosse um zagueiro e o atacante, eu acho que se encontra no meio de campo, não há falta. Mas naquele jogo teve 2 pênaltis também pro Cruzeiro que não foram marcados. Acho que o que mais pesa também é o histórico, né? Exatamente. O Flávio veio de uma arbitragem horrorosa no jogo do São Paulo e aí teve esse lance do pênalti, que foi polêmico, né? O Henrique acho que foi o Lourenço achamos que não. Então, cara, tem todo o histórico e então isso também prejudica. E um detalhe, o lance surgiu de uma falta no meio campo, que ela é cobrada, os dois saem pro choque, só que o árbitro ele tá no meio campo, ou seja, ele tá longe, ele tá muito longe. Ele tava a 40 metros, 50 metros da jogada. Ele também, eu tenho certeza que ele não tinha convicção. Não, sem dúvida, tinha um ângulo melhor que dele. dele. Falam que quem deu o pênalti foi o Bandeira, não foi nem o... Mas assim, o a marcação do pênalti foi meio de muita dúvida, sabe? O Bandeira olhou pro juiz, o juiz olhou pro Bandeira... E aí ele foi correndo para marcar o pênalti. Mas eu vou falar, o maior problema da arbitragem não foi esse pênalti. Esse pênalti, se qualquer árbitro desse, paciência. O problema foi a quantidade de faltas minoritárias. Minoritárias não é a palavra que eu queria. A quantidade de faltas de menor intensidade. Faltinha. A que a gente chama de faltinha. E aí a violência do jogo, a dureza das faltas foi aumentando, foi gradativamente.
E a gente, o pessoal atrás tá falando bandeira, alguém vai ser machucado, velho. Não queremos que isso aconteça. E outra, eu achei que colocar ele nesse jogo foi uma fogueira. Foi fogueira. Querendo ou não, o Juventus, que Exatamente. assim, um dos maiores times da Eu não acho nem que, tipo, pra mim podia ser um jogo de várzea. Você entendeu? É preservar o cara que tá ali Qual é a também. reciclagem, então? Você entendeu? Qual é a reciclagem? Porque, Né? por Ele exemplo, fica na geladeira 12 dias, aí ele apita, exatamente. faz mais lambança. Ele teve um jogo muito ruim. Mas também não é pra desistir do cara como se ele tivesse cometido o maior crime do mundo, você entendeu? Então, pra mim, a maior culpada disso tudo é a Federação Paulista. Outra, da reciclagem, beleza. Pô, põe ele de quarto árbitro desse jogo. Que, aliás, ele foi quarto árbitro em Copa do Brasil. Sim, CBF. Pô, bota mesmo na federação como reciclagem, porque ele olhando ali, ele vai se adaptar Exatamente. melhor, ver os árbitros mais experientes apitando e tal. Pô, botar ele numa fogueira assim também não é legal. E eu queria chamar agora pro nosso vídeo que o Henrico gravou com o Alex Alves, técnico do Juventus, falando justamente sobre a personalidade do Flávio Mineiro Ribeiro dentro de campo. Podemos rodar aí, diretor? Não, ele é ruim mesmo. Tem coincidência, tem ruindade. Ele, no caso, ele é muito ruim, ele não é pouco ruim, não. E além de ser ruim, ele é arrogante. Ninguém consegue falar com ele. Ele é insuportável dentro de campo. Você não consegue falar com ele, você não pode ter diálogo com ele. Mas sim, quem tem que ver isso é a federação. A federação tem que ver. Quando o cara já erra em 3, 4 jogos seguidos, ele não pode apitar um jogo de uma magnitude dessa. 15 Juventus, ele não pode apitar. Ele não pode nem ser quarto árbitro, porque ele não tem gabarito para ser quarto árbitro. Era mais fácil ele pegar e ficar na arquibancada assistindo, que ele vai ganhar muito mais. E mais uma coisa do último jogo, é que com 2 minutos de jogo teve um lance que a torcida do Juventus reclamou muito de pênalti no Léo Castro. Que ele foi derrubado dentro da área. Mesma coisa, eu tava bem em cima do lance, eu achei meio pênalti, mas como ele não deu, é um lance banal, assim, pode ter dado, pode não dar, os jogadores nem reclamaram tanto. No final do jogo teve um Mazola também, né? Oi? Teve um lance no Mazola. Então, teve um lance no Mazola, só que eu não consegui ver se foi dentro ou fora da área. Ele deu a falta fora da área, eu não consegui ver se foi dentro ou fora, o pessoal tava reclamando que foi pênalti, mas aí também, né? E com a vitória, também a gente tem que ressaltar, apesar, polêmicas à parte, quem saiu com a vitória foi o 15 de Piracicaba, e com o resultado, o Inhoquim tá voando na tabela de classificação. Então, engatou a 3ª vitória seguida na Série A2, já tá ali na zona de classificação com mata-mata, 5º, 6º lugar, por ali. E o detalhe é que em meio a tudo isso, o time que tá jogando sem volantes, ainda tem a Copa do Brasil, que se classificou da primeira fase, e quarta que vem vai ter o jogo da segunda fase. E mais pra frente, eu vou soltar uma matéria no site falando quanto o 15 vai embolsar caso se classifique. O quê? Você vai soltar uma matéria onde? No site. Temos um site, tá? escanteioSP.com.br, acessa lá e dá uma moral pra gente fazer um trabalho muito honesto, muito dedicado. Eu vou dar uma palhinha aqui. O 15, só de passar da primeira pra segunda fase, já embolsou 1.200.000. Ou seja, isso na Série A2 é um dinheiraço. É muita grana. É na loteria quase. Detalhe, o campeão da Copa Paulista ano passado embolsou 250 mil. Nossa, Que já foi dinheiro. Sim. Aliás... E se passar pra terceira fase, pode dobrar esse dinheiro. E você sabe, Lorenzo, quem foi o campeão da Copa Paulista no ano passado? Foi o sei. São Caetano, que na última rodada perdeu de 1-0 pro Rio Claro em casa, o time do Alexandre Galo, né, Gui? Pois é. Mais uma vez aí, começou bem com o novo comandante, mas agora parece que o negócio tá indo pra água abaixo. O São Caetano dá uma aula de péssimo planejamento, né? Começou Isso. logo Olha. na primeira rodada trocando o técnico, trouxe o Galo, o time deu uma reagida, mas agora já são 3 jogos sem vitória, 1 gol nos últimos 3 jogos, verdade. o que levou a diretoria a tomar medidas ainda mais drásticas e, confesso, também malucas. Trouxe o Bruno Moraes, atacante, e também Madison e Domingos, a dupla que passou, jogou no Santos. E, cara, é pra reforçar de vez o elenco, medida desesperada pra ver se fica entre os 8 primeiros. Acho que fica entre os 8 primeiros, até pelo nível do campeonato, o time não é tão ruim. Mas o que surpreende é a falta de futebol. O time de São Caetano contra o Claro foi um catadão assim no campo, parece que os caras se reuniram ali no vestiário, vamos jogar. Né? Então, foi isso, o time jogou muito mal, finalizou pouca inspiração. E a derrota foi, assim, justíssima. O Rio Claro sempre esteve mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar o empate. E já estão cornetando também o trabalho do Galo lá, viu? A torcida não tá gostando, não. E, Gui, queria que você comentasse que o Galo veio junto com o Paulo Pelaipe, né? Novo Exato. diretor de futebol do São Caetano, o que uma medida de início parecia ser muito boa,
não está mostrando os resultados. São Caetano acumulou uma derrota contra o Red Bull que inexplicável. O Red Bull até então não tinha vencido na competição. Inesperada, né? Exatamente. E não foi um jogo também que o São Caetano jogou tão mal, né, contra o Red Bull, né? Pois Os últimos dois, o empate com o Sertãozinho em casa e a derrota pro Rio Claro, o time esteve bem abaixo e vai tentar a reação na segunda-feira contra um São Bento desesperado. Então é um jogo que o São Caetano tem que somar os 3 pontos, cara. Não tem muita conversa, não. E eu queria deixar registrado um negócio. O segundo jogo do São Caetano com o Alexandre Galo foi na Javari, ganhou de 3-1 contra o Juventus. E foi um jogo que o Juventus jogou muito melhor. Apesar do 3-1, foi um jogo que o Juventus amassou o São Caetano. O Alex Alves até falou na entrevista depois do jogo que o placar justo era 12-4. Não digo que seria 12-4, mas... juro por Deus. Placar do Society, né? É Society. Mas, de fato, ele tem razão em dizer que o Juventus jogou muito melhor e o São Caetano deu muita sorte. Saiu ganhando do primeiro tempo de 2-0, quando devia ter saído do primeiro tempo tomando uma goleada. Mas o goleiro, que me fugiu o nome agora. Tudo bem? Tudo bem, paciência. A gente coloca aqui no GC o goleiro. GC, tamo chique. A gente coloca aqui no GC o nome dele, pegou tudo. E detalhe, o São Caetano tem a Série D para disputar esse Exato. ano. Como você falou, Verdade. ganhou a Copa Paulista, Verdade. eles acabaram escolhendo a Série D ao invés da Copa do Brasil. Aliás, uma decisão que vai contra as últimas dos campeões da Copa Paulista, que sempre estavam optando pela disputa da Copa do Brasil, né? Votuporanguense. Bolufa, né? Bolufa. É uma aposta, né? Você pode pegar um Exatamente. Fluminense na primeira fase e aí já era. Mas como você pode pegar um time do mesmo nível e ter Ou chance de não. ganhar. Ou não. E também, só pra gente terminar o tópico das notícias da semana, a Portuguesa anunciou que em agosto será lançado o filme Lusitanos, o centenário da Portuguesa. É um filme que vai ser lançado em agosto, mais detalhes você pode conferir aqui na telinha. E agora está chegando o final do nosso programa, vamos para a última parte, os palpites da 8ª rodada. Rio Claro e Votuporanguense já foi realizado, 0-0, a atuação de gala do goleiro Edson Kohn Isso. fez o jogo da vida dele, ele pegou absurdos. 0-0, você pode conferir mais detalhes lá no Escanteio SP, siga nossas redes sociais. Então eu vou me permitir ler aqui e vamos fazer os palpites, beleza? Ordem alfabética, tá? Monte Azul e Atibaia, jogo sexta-feira, 3 horas da tarde. Henrico. 2-0 2-0 pro time da casa, senão seria 0-2. mas você tem que deixar a escola. Não, 0-2 o visitante tá vence. É, 2-0. Eu vou dizer 1-1. Lourenço. 2-1 Monte Azul. Lourenço apostando na boa fase da equipe de Monte Azul. Gui. 1-0. 1-0. Gabriel, nossa voz da consciência. 2-1. 2-1. Ou seja, Monte Azul favoritaço aqui Favoritaço. no nosso palpitão, hein? Se não ganhar, vai ser surpresa. É verdade. E também enfrenta o Atibaia, que tá uma equipe de meio de tabela, jogando em casa. Trocou recentemente de treinador. Exatamente. Sexta-feira, 7 horas, nós temos Sertãozinho e Audax. 2-0 também. Eu vou acompanhar o relator, 2-0. 3-1. Pro Sertãozinho. 3-0. Ô, louco. Show de gols, 3-3. Ô, louco! Que beleza. O gerente ficou maluco. A gente ficou maluco. Taubaté e Juventus, sexta-feira, 8 horas da noite, em Taubaté. O Juventus joga melhor fora de casa. 0-2. Taubaté. Tá me atropelando, Lourenço. 1-1. Treinador novo, Taubaté vem empolgado, com o João Valim. Eles até postaram uma foto durante a semana com um arco-íris em cima do estádio. 2-0 Taubaté. Nos embalos de sexta-noite, para carnaval, as redes não vão balançar. 0-0. Então vocês estão falando que não tem gol do Léo Castro. Não. Vocês estão já loucos. não teve no Artilheiro da competição. Junto com 5 o Jonathan. Junto com o Jonathan do Monte Azul, 5 gols, Vocês cara. estão loucos. Amanhã não vai ter um do Léo Castro. Bom, Tem aí dois. passou a sexta-feira de... O quê? Seu palpite. Ai, Meu mesmo. palpite. Tudo bem. Olha lá. Porque, Palpite agora da nossa voz da consciência. Gabriel? ó, vou seguir o professor que falou que ia ser 12-4. Não, brincadeira. 2-1 Juventus. 2-1 Juventus. Gol do Léo Castro. Gol do Léo Castro. Claro. E do Mazola. E do... Ô, louco. Então agora ó, passou sexta-feira de carnaval, estamos no sábado, 3 horas da tarde, temos Penapolense e Portuguesa em Penápolis. Rico. 0-1. Portuguesa, então Vitória você está da Lusa. apostando segunda vitória consecutiva da Vitória da Portuguesa. Lusa. Eu vou de 2-0 pro Penapolense. 1-0 Penapolense. Gui. Eu vou de 2-2. Voz da consciência. 1-1. A torcida portuguesa vai tirar print, só eu vou ter acertado. É mesmo? Pelo menos só Pode- eu vou ter votado pela Lusa. Vamos fazer essa tela do print, hein? A gente vai tirar o print, vamos No fazer essa próximo tela do print. programa a gente traz os resultados. E aí vocês podem cobrar a gente ou não.
São Bernardo Português Santista, também no sábado, também às 3 horas, no estádio 1º de maio. 1-1. Eu vou de 0-2. Lourenço? São Bernardo 2-0. Eu vou de 3-2 São Bernardo. Voz da consciência? Também 3-2, grande jogo. Vocês estão apostando em um Com festival de gols. carnaval, com gols, defesas falhando, essas coisas, viradas. Eu sou econômico, eu gosto de defesas. No domingo, às 6h30, com transmissão do Sport TV, 15 de Piracicaba e Red Bull. Rico, seu palpite. 3-0 por 15 de Piracicaba. Eu acho que eu não tinha falado nenhum 0-0 até agora. Porque esse jogo vai ser 0-0. 1-0, 15. Gui. 4-0, 15. Gabriel, nossa querida voz da consciência. 4-1 pro Nhoque. Meu Deus, o Gabriel tá apostando. Vai ser uma rodada que vai ter uns 50 gols na rodada. Gostamos, é isso aí. E pra fechar o nosso palpite, pra fechar a 8ª rodada e pra fechar o programa, São Bento e São Caetano, segunda-feira, 8 horas, também com transmissão do Sport TV. 1-1. Outro 0-0. Meu primeiro 0-0. Boa, gostei. Vai, Gui. 3-3. Caraca, velho. Gabriel. Um agonizante 0-0. Não quer mais ver gol. Majoritários no 0-0 aqui em São Bento e São Caetano. Galera, muito obrigado pela companhia. Foi um baita prazer fazer essa primeira edição do Tiro de Canto. Espero que a primeira de muitas. Quer dizer, espero não. Com a certeza de muitas. Felipe Leite, Henrico Liberatore, Lourenço Meyer, Guilherme Medeiros e a nossa voz da consciência, nosso queridíssimo diretor Gabriel Ambros. Muito, muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima.